Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou fazer uma entrevista com um engenheiro que ele tem uma empresa especializada em administração de obra, de construção ou reforma. E vou tirar algumas dúvidas com ele, fazer algumas perguntas que são muito recorrentes aqui no canal. Vamos lá então? Oi Eduardo! Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Então, Eduardo, eu queria começar te pedindo para você falar um pouquinho do seu trabalho, da sua empresa, se apresentar. Tá. Bom, a Acabamento Perfeito, ela é uma empresa relativamente nova, se comparada com outras aí do mercado, tá? Ela tem aí uns 6 anos de atividade. E ela nasceu da necessidade que eu tive, né, quando eu o meu imóvel, e a ideia dela, né? Falei, poxa, aqui eu como gesseiro, eu contrato um cara para fazer o piso, ou seja, um profissional para cada área. E o dia a dia nosso hoje é muito corrido. Eu queria ter uma pessoa que olhasse tudo para mim. Existia profissionais na época, né? Arquitetos, engenheiros, também empresas. Aí eu uni essas várias ideias e mais o meu gosto e montei Acabamento Perfeito. Ah, legal. E assim, aí deixa eu te perguntar, começar agora a parte mais técnica, assim. Me fala o que você acha que as pessoas devem saber antes de começar uma reforma. Bom, essa é uma pergunta boa, porque às vezes as pessoas não sabem, mas elas querem reformar, né? Mas assim, a primeira coisa é a parte financeira. Tá? A pessoa tem que pensar que ela vai ter que ter uma reserva. Nem sempre, na maioria das vezes, bate o valor que a pessoa tem disponível, né? Ou seja, o valor que ela pensava que ela iria gastar, com o que realmente ela deseja, né? Então, a primeira coisa que ela tem que pensar é esse planejamento financeiro. Às vezes eles desejam uma coisa nessa nossa conversa, acaba mudando. Eu acho engraçado quando eu chego em clientes, os clientes falam assim, olha, eu quero repaginar minha casa. Tá, mas você tem alguma ideia? Não. Eu quero mudar. Mas não tem ideia de cor, não tem ideia de mudança de layout, não tem nada. Quando um cliente seu chega para saber sobre a reforma e te pergunta qual que é o passo a passo da reforma, quais são as fases que ele vai passar para poder reformar a casa dele, como é que vai ser? O que você orienta nesse sentido? Tá, aí depois que a gente já fez, bom, vai depender de cada obra, mas uma reforma de apartamento, né? A pessoa recebeu um apartamento, seja novo ou usado, e quer reformar geral. Aí existe a ordem de execução. Então a gente vai partir para demolição primeiro, se houver a demolição, depois tem a parte de acabamentos, de porcelanato, parte de gesso, drywall, teto, iluminação. Isso daí eu explico de uma forma geral para ele, mas posteriormente é feito um cronograma de execução, com as datas previstas de início e fim, prazos, né? E o que você acha que a gente tem que prestar mais atenção durante uma reforma? Bom, se a pessoa é leiga, não tem como falar assim, ela tem que ver na qualidade do serviço, se está sendo feita. É difícil para uma pessoa leiga avaliar se está sendo bem feito ou não, ela não sabe, né? O que ela tem que prestar atenção é mais se o que ela contratou realmente está sendo executado, não a forma como está sendo executado. E sim, ela tem que ter um contrato, né, que é o que geralmente se faz, bem detalhado, informando tudo que vai ser feito. Pintura, pintura do apartamento. Pintura do quê? Pintura geral, de paredes, tetos, portas, janelas, tem que especificar bem, porque senão, depois está lá a pintura, pegou o Zezinho da esquina para executar a obra, aí a pessoa vai e pinta o teto, fala assim, e as paredes? Não, mas as paredes não estavam. Não, você falou pintura, não, eu falei pintura, mas era a pintura do teto, eu pensei que você tinha entendido. E aí fica aquele, você diz, não disse e tal, então prestar atenção nisso. Uma pessoa que não tem conhecimento técnico, ver se o que ela contratou está descrito, informado em um documento válido, né? Entendi. Ok. E
Você acha que reforma é mais caro do que, de repente, por exemplo, uma casa mais antiga? Você acha que reformar sai mais caro do que começar do zero, comprar um terreno, construir, no geral? Porque eu acredito que, dependendo do nível da reforma, acaba sendo mais caro. O que você acha? Aí é uma pergunta assim, ela não tem uma resposta exata, porque vai depender muito sempre por exemplo, você pega o gosto da pessoa. Tem pessoas que não gostam de pegar uma casa antiga, restaurar aquela casa, porque ela tem história. Vai depender muito. A construção de uma casa, se você for ver o custo, o valor final da casa versus o custo, compensa. Às vezes você vai gastar para construir uma casa média uns 250 mil reais, 200 mil reais. E essa casa que você gastou 250 mil reais, ela vai ter um valor de venda de 600, 500 reais. Então você acaba ganhando muito. Tem que ver qual é o foco, né? Qual é o objetivo da pessoa. Às vezes ela não se importa de gastar 250 mil e reformar uma casa que vai custar 300 mil. Mas ela tem um valor da história daquela casa. Então não tem como eu te responder assim, vale mais a pena reformar ou construir? Vai de cada um, de situação para situação. E vocês já tiveram experiência de construir e reformar com e sem projeto arquitetônico? Ou não? Já. E o que você me diz sobre isso? Eu não recomendo fazer nada sem um projeto. Tem que ter um projeto. Se você o mínimo possível, assim, pode ser um projeto bem simples, mas tem que ter. É um norte para a gente se guiar, né? Não só nós na execução, mas até para o proprietário, para guiar as ideias que ele tem. Ele tem que ter isso, entendeu? Tem que ter um apoio de um arquiteto, de um engenheiro, para guiar ele. Se você for fazer, eu vou fazer isso aqui porque a minha ideia depois é fazer outra coisa, um outro cômodo, aí fica aquela coisa sem pé sem cabeça, vai ficar feio, tem grandes chances de ficar feio, feio que eu digo não assim, o visual, né? Não vai ver simetria em ambientes, nada, e também atrapalhar a execução, o prazo, né? Porque aí você não tem como se basear. Vou dar um mês. Aí a pessoa esquece que não tinha projeto e tal, e esse um mês virou 6 meses. Eu já tive situações que uma reforma, era uma casa grande, mas uma reforma geral, lá em Santana do Parnaíba, ela ia durar 3 meses no máximo. Levou 1 ano e 2 meses para terminar. Entendeu? Porque não tinha projeto. Então era na cabeça do proprietário. O proprietário foi fazendo e acabou criando um clima ruim, porque depois, óbvio, eu não vou chegar para o meu cliente e falar assim, olha, mas você que está se atrapalhando, você está atropelando as ideias, você manda fazer, manda quebrar, manda refazer, manda quebrar. Óbvio, não tem como falar isso. E o cliente nunca vai assumir. Então, o bem maior de ambas as partes, é melhor ter um projeto. Contrata um profissional e faz a execução de um projeto. E existe obra perfeita, sem problemas? Não existe obra perfeita. O problema sempre existe, pode ser um probleminha, como pode ser um problemão, né? Principalmente na reforma. Na construção, quando você pega do zero, do alicerce até acabamento final, você diminui muito o risco de você ter probleminhas, né? Agora, a reforma, não. Tem muito vício oculto, você não sabe como está aquela estrutura, por mais que você faça uma avaliação, parte elétrica, parte hidráulica, não tem como você garantir, entendeu? Então, probleminhas existem, né? Por isso que quando você faz um cronograma, você tem que manter uma margem aí para pequenos reparos de coisas que não estão previstas. E tem como a gente calcular uma porcentagem dessa margem? Você fala da margem de problemas ou do atraso no prazo? Não, uma margem financeira e de tempo, assim, também. Existe um cálculo para isso?
Não, assim, para a parte financeira, é que eu falo, a gente pode colocar aí do valor total da obra, você coloca aí, na média, uns 3% do valor da obra reservado para probleminhas, não para alteração de escopo, né? Que aí é outra questão. Mas aí, para esses probleminhas, põe uns 3%. Eu imaginava que era mais. Não, Uns 3%, porque isso estou falando com relação à mão de obra, né? Com relação ao material que vai ser utilizado para fazer o custo, aí se você for considerar isso, você pode subir um pouco mais. Mas do custo de mão de obra para consertar esses probleminhas, uns 3% a mais. Eu vi uma matéria sua na Exame, que está até lá no seu site o link, falando sobre o financiamento de obra, essas condições de pagamento que hoje a gente tem. E existe também o consórcio para obra. Você já teve experiência? O que você acha? Eu estou tendo agora um consórcio, tem uma cliente nossa na região de Campo Belo, aqui em São Paulo, que ela quer reformar o sobrado, um sobrado padrão, né, de rua, e o valor ficou um valor relativamente alto, ficou perto dos 100 mil, a parte de mão de obra só. E aí ela não tinha esse dinheiro, tal, ficou esperando, né, para juntar, e aí ela descobriu o consórcio. Ela entrou nesse consórcio, ela faz 3 meses que ela entrou. E ela tem uma quantia significativa, né? E ela está dando os lances, né? Porque é igual um consórcio de carro, né? Você tem os lances que você pode dar e o sorteio. E aí ela está sair com a contemplação dela. Ela acredita, pelos lances que já ocorreram, que no máximo aí mais uns 2 meses ela deve estar sendo contemplada pelo lance, né? Entendi, acho que é isso, assim, eu peguei realmente as principais dúvidas, pelo que eu entendi, a parte financeira, né, de programação financeira é o que mais interessa, né, assim, para que tudo ocorra bem, porque é o que pode parar uma obra, né, uma reforma. Sim. Se a cliente quer começar e terminar, tem que se olhar essa parte financeira. Existe aqueles clientes que querem, ele sabe que ele não tem o valor total da obra, então ele pega, ele fala, não, eu quero fazer a parte estrutural primeiro, ou então só a fundação estrutural, aí eu vou esperar 4 meses, vou dar uma respirada financeiramente, vou lá e termino. Então, nessa conversa inicial. Por isso que eu falo, a parte financeira é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Beleza. Então tá, Eduardo, eu queria te agradecer pela atenção que você está dando aqui pra gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente do canal. Quem sabe a gente não marca uma próxima entrevista dessa, porque eu acho que desse vídeo vão acabar surgindo outras dúvidas do pessoal. Então, te convido a acompanhar os comentários lá do vídeo e pode ficar à vontade para responder. Vou deixar os seus contatos lá e muito obrigada. Eu que agradeço a atenção, né, a oportunidade também, e fico à disposição, tá, para novas entrevistas e dúvidas. E aí? Tem muitas dúvidas, né? Realmente tem muitas dúvidas com relação à reforma, à obra, uma coisa que é realmente complicada, assim. E acho que uma pergunta principal que eu fiz para ele, que foi essa: existe obra perfeita? Não existe uma obra perfeita. Com essa entrevista a gente pode perceber que um ponto-chave na hora de você reformar é ter controle sobre o planejamento financeiro, além, lógico, de você saber o que você quer. E o mais legal de toda essa pesquisa que eu fiz com relação à parte financeira de reforma é que eu descobri
esse consórcio para reforma. Eu não conhecia. Eu conhecia consórcio para casa, consórcio para carro, mas não para reforma. Então, para esse vídeo ficar ainda mais completo, eu fui atrás de mais informações para entender como que funciona o consórcio para reforma. Eu conversei com o Alexandre Pautian. O Alexandre é um consultor e ele me explicou direitinho como é que funciona. O que é um consórcio? O consórcio é como se fosse uma compra programada, feita por um grupo de pessoas. Então, esse grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo de comprar, de adquirir, né, o seu imóvel, seu carro, ou então de fazer a sua reforma, eles se juntam dinheiro, né, em conjunto, e eles precisam de uma empresa que vai fazer a administração desse dinheiro. A principal característica do consórcio é que, por ser programado, não é uma coisa que você vai ter na hora. Assim, você depende de ser sorteado entre todas as pessoas participantes, ou então você pode também dar lances, entrar com uma parte de dinheiro e aí você consegue receber o seu crédito ali para você poder fazer a sua reforma, compra da casa ou compra de automóvel. Se a gente for comparar com o financiamento, a taxa é bem menor. Na verdade, existe uma taxa de administração que é menor que os juros. É menos burocrático e, no caso da compra de um imóvel, você consegue financiar 100% do imóvel, não tem valor de entrada. Então, essas são as vantagens do consórcio, se a gente for comparar com o financiamento. É também uma maneira de você guardar dinheiro, porque você, no meio do caminho, você fez o consórcio, você pode vender a sua carta para uma outra pessoa. Se você estiver precisando de dinheiro, você vende e aquilo ali é um dinheiro que você guardou. E qual que é o trabalho do Alexandre? A ideia é que ele trabalhe bem próximo do cliente mesmo, entendendo quais são as necessidades dele, qual que é a pressa dele para adquirir o imóvel, ou o valor da reforma, ou o valor do carro. Entender quais são as condições de pagamento desse cliente para ele poder encaixar no melhor grupo de consórcio, já que a gente falou do grupo de pessoas, né, que se unem para um mesmo propósito. Existem vários grupos e ele consegue, através disso, te encaixar num grupo que seja o mais adequado para o seu caso. Então, é uma consultoria mesmo, porque o Alexandre ele acompanha o cliente desde quando ele se interessa por adquirir o crédito, aí se faz a venda, né, do crédito, ele acompanha até a pessoa ser sorteada ou dar o lance e conseguir adquirir aí a sua carta de crédito. E ele é consultor da Racon, que é uma empresa que está há 35 anos no mercado e faz parte do grupo Randon. Você já deve ter visto um caminhão atrás, vários, tem a plaquinha Randon. A Randon, ela está há 70 anos no mercado e tem capital aberto. E o mais legal de tudo é que essa conversa com o Alexandre foi mais para entender o consórcio por uma questão pessoal mesmo. E aí, conversa vai, conversa vem, eu explicando para ele o meu trabalho de youtuber e tal. Ele resolveu disponibilizar para os seguidores uma condição especial, que é uma taxa reduzida. Então, por exemplo, se você pagaria a taxa, a parcela de 500 e tantos reais, você pode chegar até a pagar 300 e poucos reais. Essa é uma condição que não é estabelecida para todas as pessoas, mas todo mundo que chegar até ele, por mim, e aí você usa lá, quando você entrar em contato com ele, o código identificador, que é LARATIS, você entra em contato com ele, fala esse código identificador e você automaticamente já vai ter essa condição especial de parcela reduzida sem ter que passar por nenhum outro tipo de avaliação. Eu achei muito bacana, eu estou muito interessada e eu tenho certeza que o consórcio pode ajudar muita gente, porque o financiamento é mesmo complicado, assim, burocrático. Eu vou deixar o contato do Alexandre aqui para vocês,
Algum lugar aqui da tela vai estar escrito e também na descrição do vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou, curte. E estou aqui, né? Vocês devem ter reparado que eu estou aqui no meu escritório, que está mais ou menos montado. Estamos com uma parede branca aqui atrás, em que eu pretendo fazer alguma coisa. E eu queria que vocês me deixassem ideias. Aquele meu quadro que eu estava usando, né? Todo desenhado, gráfico, continua aqui. Só que as pessoas, algumas falaram que ficam meio zonza com ele aqui atrás de mim. Então eu tô aqui com uma tela em branco pra gente fazer alguma coisa aqui atrás. Espero que vocês deixem sugestões, tá bom? Um beijo então, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!